A história política do nosso país é composta de muitos absurdos. E eu não sei o que é mais assustador, se é os políticos dizerem, falarem e contarem os absurdos, ou é nós muitas vezes acharmos graça e inclusive aplaudirmos. Vamos relembrar rapidamente aqui que nós já tivemos prefeitos, governadores e até presidentes da República que se dizia rouba, mas faz. Ainda hoje esse é um parâmetro para muitos e uma referência de vida pública. Céus, isso é das coisas mais abjetas que pode ter. Mas não é tudo. Vocês lembram de um presidente que disse: esqueçam tudo o que eu escrevi? Nós tivemos isso. Também já tivemos um, inclusive, que a própria Globo pediu que se perdoasse tudo o que ele roubou. Mas agora nós estamos tendo uma versão mais atualizada dos delírios e da insanidade de um político vergastado pelo declínio mental, claramente em fase de senilidade acelerada, alguém que fala compulsivamente e que, por conta talvez das sequelas e consequências de álcool e de outros produtos, perdeu os freios de a noção da realidade. Mas aí nós estamos observando um momento ímpar. Recentemente o Lula saiu falando tudo aquilo que nós sabemos que ele pensa e que ele quer fazer. Assustado com o impacto, alertado por jornalistas que choravam, jornalistas que clamavam, jornalistas que imploravam: alguém manda o Lula calar a boca, pelo amor de Deus, senão o Bolsonaro ganha com 80% dos votos no primeiro turno e aí não vai ter como fraudar a eleição. O Lula, na sua fase de decadência total, ele perdeu a noção da realidade. Ele é aquele cara que já não sabe mais distinguir o que é certo, o que é errado. O ego, na verdade, já transformou ele numa verdadeira múmia política. Mas talvez os espetáculos que nós venhamos a vivenciar até a eleição ainda sejam mais cruéis. Agora, o Lula, confrontado com um vídeo, dizer que ele não disse aquilo que disse, é um momento ímpar. E a mídia canalha ao extremo, a mídia, tá certo, né, Lula? Vamos fazer de conta que você não disse. Na verdade, é preciso dizer claramente quem é o Lula. O Lula saudou o vírus. O Lula está falando mal do Brasil lá fora. O Lula foi vaiado na Europa, não foi aplaudido. O Lula é representante de uma facção criminosa e é ligado e financiado pelo narcotráfico. O Lula é a favor do aborto em todos os níveis e aborto financiado e bancado pelo SUS. O Lula, ele próprio é um aborto da natureza. O Lula é contra escolas cívico-militares e contra colégios militares. O Lula é contra o exército e as forças armadas. O Lula é contra a propriedade privada, a não ser a dos filhos dele, né? Que o Lulinha tem terra pra caramba. Lá, você já viu o MST invadir uma propriedade do Lulinha? Claro que não. O Lula ou do Maggi, o MST invade propriedades dos inimigos políticos do PT, jamais dos petistas e dos seus protegidos. O Lula é contra a família. O Lula é a favor da linguagem neutra, ainda que ele nem saiba o que é isso. Ele é a favor de ideologia de gênero, ele que nem sabe o que é isso. Ele apenas vai falando. E esse Lula que é contra as igrejas pentecostais, as evangélicas, esse Lula que é contra os católicos que acreditam em Deus, é um Lula abençoado pelo Bergoglio e pela teologia da libertação. Então esse Lula todo aí, que quer a destruição, o Lula é a favor de que o Brasil se transforme numa China, a China que está em processo de erupção social prestes a explodir. Portanto, é preciso que a gente faça sempre o link. O governo Lula foi o governo mais corrupto da história do país. O governo Lula, o governo comandado pelo Nine Fingers, foi um governo de ladrões, de roubos e de saques, de destruição e de derruição moral do país e da classe política. As campeãs nacionais é outro assunto que nós temos que trazer à tona.
Mas nesse momento eu quero enfatizar muito o estágio que a gente está vivenciando. A minha geração viu o Lula surgir. A minha geração, graças ao bom Deus, está vendo o Lula sumir na lama, na fossa. Sabe aquela imagem de quando alguma coisa vai sumindo dentro da fossa, borbulhando? Esse é o Lula. Essa é a melhor imagem do Lula. Dizer diante de um vídeo que ele não disse o que ele disse, que ele não falou o que ele falou, é apenas mais um ato de desrespeito deste verme com o povo brasileiro. O Lula de hoje é um Lula anterior a 1989, com um problema adicional. Ele não melhorou em lucidez ou em capacidade de entender a realidade. A idade, o álcool, a demência, a senilidade o tornou apenas mais ridículo e estúpido. Se você concordar com o teor do nosso vídeo, por favor, compartilhe em suas redes sociais. Nós precisamos muito, mas muito mesmo, contar com o seu apoio e com a sua participação. Precisamos sim, precisamos que você apoie os nossos mecanismos de manutenção e fortalecimento do canal, porque, do contrário, será cada vez mais difícil fazermos a denúncia cotidiana da demência, do Nine Fingers e da estupidez daqueles que ainda o seguem. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.